Vamos fazer agora a correção de questões sobre colocação pronominal específicas da banca VUNESP. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Se vê, aqui nós já temos o pronome oblíquo. Eu já sei, não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Sendo assim, eu já posso descartar aqui esta primeira alternativa. Então, o certo seria: vê-se, pelos dados do ranking do Banco Mundial, que o Brasil destacou-se ou que o Brasil se destacou. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, aqui nós temos uma oração subordinada. Então, você já sabe, quando ocorre, quando tem uma oração subordinada, tem que ocorrer o quê? Próclise, o pronome vem antes do verbo. O Brasil se destacou. Mas já daria para eliminar aqui, porque ficou fácil iniciando frase com pronome oblíquo. O ambiente de negócios atualmente tem tornado-se mais amigável, o que vê-se pelas reformas realizadas. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos o quê? Um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Então, fica atento. Se tiver um verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, aí o pronome oblíquo precisa vir antes do principal aqui, depois, então ficaria o quê? Tem-se tornado. Então, se tiver um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, o pronome oblíquo vai vir antes do verbo principal, ou seja, depois do verbo auxiliar. Ele não pode vir aqui, depois do verbo principal, não. O que vê-se ou o que se vê? O que se vê, pronome relativo. A VUNESP cobra muito esse caso aqui de pronome relativo, você já sabe, vai vir antes do verbo. Então, já posso descartar aqui também. Ainda que se tenha. E neste caso aqui, o que nós temos? Esse ainda que, aí você já circula lá, é o quê? Uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada. Aí você vai lembrar, lá do Enéas 4P. Então, o quê? Esse S aqui, lá do Enéas, é o quê? Oração subordinada. Quando tem oração subordinada, o pronome ele vai vir para perto dela. É o que a gente chama de palavra ou expressão atrativa. Ele vem perto dela e antes do verbo. Então, aqui está certo. Ainda que se tenha destacado o desempenho no Brasil no relatório, sabe, se eu poderia colocar se sabe? Não. Tem alguma palavra aqui que exija a próclise? Não tem. Também quando tem a vírgula, a gente coloca depois do verbo. Aí é um caso de ênclise. Então, a alternativa C está correta. Deve racionalizar-se ou deve se racionalizar? Então, deve racionalizar-se. Aqui nós temos o quê? Um verbo auxiliar, e esse verbo aqui ele está em quê? No infinitivo. Então, se está no infinitivo aqui, vai ficar depois mesmo. Aí você não pode confundir, aqui é infinitivo e aqui é o quê? Particípio. Se é particípio vem antes, se é infinitivo pode vir depois. Então, deve racionalizar-se quanto aos pagamentos de impostos para que não condenem-se. Opa, ficou fácil aí, você já elimina de cara. Palavra negativa vai atrair o pronome para perto dela antes do verbo, não se. Então, já descarto aqui. Quando analisa-se, a banca VUNESP cobra muito essas concessivas, né? Nesse caso do ainda aqui, e também dessa temporal aqui, quando não é tempo. E a temporal, ela é o quê? Adverbial, oração subordinada, adverbial temporal. Então, tem oração subordinada, tem que existir o quê? O caso de próclise, o pronome vem antes do verbo, quando se analisa. E aqui, se constata, da mesma forma que eu não tenho nenhuma palavra que exija próclise, e aí vai ficar o quê? Constata-se. Olha a vírgula aqui também, você vai colocar o pronome depois do verbo. Então, a alternativa C é correta. De acordo com a norma padrão, a expressão destacada no trecho está corretamente substituída pela expressão entre parênteses na alternativa. A VUNESP também gosta muito desse tipo de questão. Isso aqui você vai lembrar de quê? De transitividade verbal. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Fica fácil aqui.
como complemento para o verbo transitivo direto aqui, para o verbo transitivo indireto, aliás, eu uso lhe ou lhes. Se for verbo transitivo direto, eu posso usar o, a, os, as, los, las, nos, nas. Aí os mais usados são o, a, o, os e as. Aí você memoriza. É um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que pede preposição, você usa lhe. Então vamos ver lá, aqui ó, objetivo meritório de vender coisas. Vender, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto, eu posso usar o lhes para ele? Eu não uso. Então, para verbo transitivo direto, eu não uso lhes, eu uso lhes quando for verbo transitivo indireto. Então, já descarto aqui a alternativa A. Eu pago pelo, olha a preposição. Quem paga, paga por alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, eu uso o quê? Lhe ou lhes, eu já descarto aqui. Que conquista, ele conquista o campeonato, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar a. Você deixa, que se desmaterializa e tem deixado o quê? As nossas salas. Então, aqui eu já sei, tem deixado aqui, ó, verbo transitivo direto, aí eu uso as. Deixo aqui também, a alternativa B eu já elimino ali, mas depois eu fotografo o quê? Verbo transitivo direto. Eu tenho muita dificuldade em regência, observa aqui, ó. Eu fotografo. Aqui tem uma preposição? Não tem preposição. Aí já fica mais fácil. Se não tem preposição, é o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar lhes? Não posso. Aí já elimino. Só restaram duas alternativas somente pelo meio de transitividade verbal. Já vimos no exercício anterior ali que se desmaterializa e tem deixado. Aqui nós temos o quê? Um verbo auxiliar, mais um verbo mais o verbo principal no particípio. Aí você já sabe. Quando tem o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, ele vai ter que vir o pronome aqui, ó, oblíquo aqui, ele vai vir antes do principal e depois do auxiliar. Como aqui é um som consonantal, tem nas deixado. Então, memorize aí, ó, verbo auxiliar mais verbo no particípio, vai vir no meio dos dois. E aqui está onde depois eu descarto. Então, alternativa C, que conquista. Que conquista o quê? A economia global. A economia global, ela, como pronome oblíquo, eu uso a. E aqui, por que não seria que conquista a? Por quê? Porque aqui nós temos um pronome relativo, aí você já sabe. Pronome relativo está lá dentro dos 4 P's, né? Então, esse pronome relativo aqui, ele vai atrair o pronome oblíquo para perto dele, vai ficar antes do verbo, que a conquista. Alternativa C, correta.